gente viu o Tarcísio falando que vai privatizar. E a gente teve agora uma greve no metrô em São Paulo. Né? Eu queria te perguntar, como que você vê as ideias das privatizações? É óbvio que você é a favor, mas como o Tarcísio está encarando isso? E qual que é a grande vantagem? Por que que o cara que está ouvindo a gente, ele vai saber que vai ser bom privatizar, por exemplo, linha de metrô na cidade de São Paulo? Tá, vamos dar um passo atrás, né? O passo atrás é o seguinte, a gente não privatiza nada no Brasil, tá? Isso aí é um jeito de dizer, mas como na Constituição fala que transporte, água, merda, é tudo do Estado, ele escolhe um concessionário. Então, assim, são concessões. Né? Eu falo isso é muito importante, por quê? Porque há 10 anos atrás nós tivemos um movimento muito grande no mundo de desestatização, na verdade, desestatização não, de desprivatização, principalmente na Europa. Você teve lá mais de 800 serviços na Europa, e aí o povo mandava mensagem: professor, eu tô apanhando os comunistas, eles estão falando... Eu tô tomando tudo. Eu tô tomando... E aí o que eu falo? Vai estudar, seu arrombado. Seu arrombado! Você gosta de brigar na internet, mas não quer estudar, né? Exatamente. O que acontece? Como é um serviço de concessão, entra o esquema lá de ganha concessão muitas vezes infelizmente, a única concessão no Brasil que eu vi interessante foi a última concessão que a gente teve do 5G. Porque a concessão do 5G foi assim, quem ia ganhar a concessão era quem oferecesse mais infraestrutura. Quem falasse que fosse investir mais em infraestrutura, ganhava. Como é que funciona a maioria das concessões? E aí eu vou fazer vou pisar no calo aqui da galera. O próprio Tarcísio defende o modelo, né, de você ter ali o lance, né, a pessoa dá a ortoga. Sim. Né? Então eu dou um dinheiro, quem dá mais dinheiro para o Estado fica com a concessão. Isso é muito errado, e por isso que tem muitas concessões que dão errado. Sem dúvida. Porque o cara já começa com um passivo, ele já vai ter que correr, ele já vai ter que prestar um serviço deficitário, porque ele já vai ter que correr atrás da grana que ele deixou na mão do Estado lá na ortoga. Ortoga é um trem extremamente equivocado. Mas ele vai tomar empréstimo de fundo internacional se ele tiver qualidade para isso, para poder a empresa dele ou a sociedade de propósito específico poderia, em tese, tomar para poder fazer esse investimento. Esse é um risco. Isso não está dentro da questão do compartilhamento de risco numa modelagem de contrato da concessão de um bem público. Sem querer atropelar, Adriano, mas eu tenho ressalvas quando a gente dá dinheiro na mão do Estado, porque é o que a gente está tentando fazer, tirar o dinheiro da mão do Estado. Então, quando você paga uma luva para o Estado, essa luva deveria ter sido revertida em melhores serviços. Serviço mais barato. E não é. Ela vai para o caixa. Ela vai para o caixa onde não deveria estar. Nós estamos querendo defund the state. Faz sentido isso? Não, é exatamente essa. É por isso que a crítica à ortoga, ela tem que ser mais feita, porque isso faz com que, no final do dia, o Estado assuma o seu papel efetivo de gangster. É verdade. Perfeito. Você dá o dinheiro pro gangster te proteger. E aí o Bruno Garchagen, que teve até aqui esses dias... Ele é patrão padrinho daqui, benemérito. Garchagen é brother. O primeiro livro dele tem a frase que eu acho que é a melhor frase do mundo, que é: as agências reguladoras protegem as empresas dos consumidores. É isso aí. O Estado protege os seus escolhidos, né? Dos consumidores. Dos consumidores. A lógica é inversa. A lógica é totalmente inversa. Então, eu dei esse passo atrás para a gente entender assim: vai privatizar e aí dá merda, tá vendo, o Estado neoliberal não funciona. Não, nós estamos longe do Estado neoliberal. Exatamente. Porque com certeza. A gente está fazendo exatamente, a gente está mais próximo do socialismo. Não é nem do socialismo, do imperialismo propriamente, o imperialismo no sentido ruim lá das companhias da Índia. Sim. Compadrio, patrimonialismo, nepotismo e tudo. Crony capitalism. Isso, exatamente. O crony capital, que é capitalismo compadrio, né, propriamente dito. Então assim, então esse é um grande problema no Brasil. Tivemos alguns avanços? Tivemos, por exemplo, agora ferrovias pode ser via autorização, então não é mais concessão, é um passo importante. Que é ruim também, você vai ter que pedir a bênção para o Estado para poder fazer um projeto, ele vai dizer se aquele projeto... Sendo que ele pode... E aí a gente pega a história americana, né? Os Estados Unidos têm uma história de ferrovia sensacional. Até esses dias eu apanhei muito no podcast, porque não foi no podcast, eu falei no podcast que é impossível o Brasil ter ferrovia aqui nos Estados Unidos.
E aí fizeram um corte de tal jeito que eu disse que, né, aí o pessoal entendeu que não tem como fazer ferrovia, né? Tipo não. Assim, ou que o Brasil não é muito grande, porque eu falei assim, ó, o Brasil é muito grande norte e sul e a gente querer fazer uma ferrovia que une é impossível. Aí o pessoal falou assim, não, mas os Estados Unidos tem muito mais quilômetros de ferrovias do que a Norte e Sul e tal. Aí eu falei assim, pois é, aí eu tive que fazer um post explicando. Galera, porque é o seguinte, lá nos Estados Unidos, como é descentralizado, cada um pode fazer a ferrovia que você quiser. Sim. Lá tem muito o que a gente chama de short lines, que é ferrovia pequenininha, ferrovia curta, às vezes dentro da própria propriedade do cara. Só que essas short lines foram se conectando. E aí vai virando uma malha gigante. É a organicidade que você estava falando. A organicidade, né? As grandes... Aí nós temos 2 casos emblemáticos nos Estados Unidos, são muito interessantes. O primeiro é o mais famoso, que a gente escuta falar da Transcontinental americana, que foi um fiasco. Foi um dos maiores casos de corrupção dos Estados Unidos. O Lincoln, todo mundo gosta de falar bem do Lincoln, mas o Lincoln, antes de ser presidente, ele era lobista do setor ferroviário, por isso que do governo dele vem essa ideia de fazer uma grande ferrovia para contratar 2 amigos dele lá. Um começa a construir de um lado, outro começa a construir do outro, aquela coisa bonita e tal. É mesmo. Mas no final do dia, teve uma hora que... Porque eles recebiam por... Olha que, assim, o Estado consegue estragar até uma ideia que parece boa. Em vez de contratar só um cara para fazer a ferrovia, eles falam assim, vamos contratar um na costa oeste, outro na leste, e aí eles vão construindo, a gente paga por milha. Então, quem fizer mais... vai chegar mais rápido e elas se encontram, né? O que aconteceu? Teve uma época que elas passaram uma da outra, assim, ó, os caras continuaram construindo. Aí os caras falaram, não, vamos parar com essa bagunça. Aí o Estado foi lá e escolheu a cidade que era para juntar o tal do Pino de Ouro, que a gente vê nos filmes, né? O Pino de Ouro, onde as ferrovias se encontraram. Aquilo foi para acabar com um problema de corrupção muito grande que estava rolando. E não deu nem 5 anos, a ferrovia já estava toda fodida, toda arrebentada, toda não prestando para porra nenhuma e tal. Sendo que o cara que fez a maior malha ferroviária americana foi um cara que fez o James G. Hill, ele fez uma malha por cima, beirando o Canadá, e ele ia comprando terra e fazendo um trilhinho. Ele comprava terra e fazia mais um trilhinho, desenvolvia a região ali, incentivava a galera a plantar, alimentava a própria o ecossistema. O ecossistema e foi construindo. Era que nem o ferrorama, né? Você vai colocar o trenzinho, você coloca anda um pouquinho. Coloca exatamente. Né? Que loucura. E aí ele foi crescendo, a empresa dele foi ficando grande, depois ele começou a construir ferrovia para descer, para chegar ali no Golfo do México. Aí veio a lei antitrust, porque estava dominando, estava destruindo o mercado. O CAD dos caras. O CAD dos caras. Né? E aí, no final do dia, os Estados Unidos só voltou a ser uma potência ferroviária quando justamente acabaram com o Sherman Act, que era a lei que proibia, né, o cara ter liberdade de decidir o preço de transporte ferroviário, no caso. Né? Você tem gráficos que você consegue achar fácil na internet. Acabou a lei que protegia os consumidores, o mercado cresceu, o preço diminuiu, porque a concorrência aumentou muito, e hoje a gente tem uma coisa que muita gente fala que se liberar o mercado, ninguém vai fazer um trilho do lado do outro. Mentira, nos Estados Unidos você tem regiões, você pega ali o polígono, que você pega ali Dallas, Atlanta e sobe até Chicago, você tem um polígono ali que tem lugar que tem 5, 6 empresas com trilho, uma do lado da outra, competindo. E competindo com hidrovia, competindo com rodovia.